Bom dia, domingo 28 de julho, título da lição de ontem, Milagres à margem do lago. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo, que seu dia seja ricamente abençoado por Deus e que as lições que iremos aprender possam te aproximar mais e mais do seu Criador. Peço então que você curta e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas também recebam estas revelações. O estudo dessa semana considera alguns milagres de Jesus, como a história de um homem que tinha o espírito imundo e era membro de uma comunidade de gentios, a história de uma mulher impura que era membro de uma comunidade judaica, a ressurreição da filha de Jairo e também duas ocasiões impressionantes onde Jesus demonstrou o seu domínio sobre as forças da natureza. A característica predominante dessas histórias espetaculares é que elas permitem que o leitor perceba, diante de demonstrações incríveis de poder, o que os discípulos compreenderam naqueles dias. Jesus é o Filho de Deus. Pergunta de número 1, domingo. O título hoje é Acalmando a Tempestade. Leia Marcos 4, 35 a 41. O que aconteceu nessa história e que lições podemos tirar dela sobre quem é Jesus? Depois de um dia longo de ensino, os discípulos levaram Jesus no barco para a outra margem do mar da Galileia. Ele estava muito cansado e rapidamente adormeceu profundamente na almofada do barco que estaria na popa. Uma grande tempestade surgiu e o barco corria o risco de afundar quando então os discípulos resolveram acordar o mestre. De maneira contundente, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Embora os discípulos haviam visto muitas maravilhosas evidências do poder divino em Cristo, parecia que, até aquele momento, Jesus não tinha manifestado o seu domínio sobre as forças da natureza e possivelmente não lhes tinha ocorrido que ele pudesse fazer isso. A tempestade se acalmou imediatamente diante da ordem de Jesus. O silêncio da natureza foi tão notável e impressionante como tinha sido a inesperada fúria dos ventos e das ondas. Os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Cristo não somente tinha poder sobre os demônios, sobre toda a sorte de enfermidades e também sobre a morte, mas agora ele revelou o seu poder sobre a natureza. O vento e o mar lhe obedeciam. Questão de número 2. Leia o Salmo 104, versos 1 ao 9. Como a imagem de Yahvé, nesse texto, se compara a Cristo acalmando a tempestade. A história registrada aí em Marcos, de Jesus acalmando a tempestade, se encaixa num padrão bíblico comum de uma teofania, que é a manifestação visível de Deus ou de um de seus anjos. 4 das 5 características comuns de uma teofania estão presentes nessa história. Acalmar a tempestade é a demonstração do poder divino. O medo dos discípulos é o medo humano, presente numa teofania. A pergunta, por que vocês estão com medo, corresponde ao não tema. E a pergunta dos discípulos, quem é este, é a resposta humana a essas revelações. As palavras da revelação, a quinta característica ausente nesse texto, é a única conclusão possível diante dos fatos. Jesus é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Assim como Cristo acalmou os ventos e as ondas do mar da Galileia, assim ele também pode acalmar as tormentas da vida que com tanta frequência irrompem em forma violenta e inesperada sobre a alma humana. Com muita frequência, a razão pela qual não experimentamos o seu poder em nossa vida é porque, semelhantemente aos discípulos naquela ocasião, temos medo e pouca fé. Que possamos confiar mais em Deus. Ele pode resolver as questões se nós colocarmos em suas poderosas mãos. Oremos. Querido Deus, aumenta a nossa fé em Ti e conduza-nos no caminho da salvação. Nos oriente durante todo esse dia e que tenhamos vitórias em Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.